Galera, João Navarro aqui, como vocês estão? Apresenta aí, irmão. A paz do Senhor seja com os irmãos. Aqui quem fala é o Richard Furlan. Amém. Hoje a gente vai falar do texto que fala sobre oração, Mateus 6, do 5 ao 15, que vai falar sobre o lugar secreto e sobre a oração, né? Sobre a oração do Pai Nosso. Lê aí pra gente, irmãozão. Amém. A palavra vai se encontrar em Mateus capítulo 6, e como o irmão disse, do versículo 5 ao 15. E a palavra diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. E quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Essa palavra, ela é tremenda, né? Deixa eu te explicar. A gente está aqui na casa do irmão. Geralmente a gente grava longe pelo WhatsApp, porque eu não moro mais na cidade aqui em Itatiba. O irmão continua aqui, eu mudei para Leme. Estamos mais ou menos umas 2 horinhas de distância. Então não é sempre que a gente está junto, né? Hoje Deus permitiu que a gente estivesse junto, então a gente vai gravar esse conteúdo junto. Nós queremos falar sobre o lugar secreto. Primeiro, eu queria que o irmão lesse de novo Mateus 6,6. Amém. Só o versículo 6. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Amém. Você quer introduzir, irmão? Pode introduzir. Uhum. Amém. Então, é interessante que essa palavra vai dizer para que a gente vá para o quarto, a gente vá para o lugar secreto. E o Pai que vem em secreto nos recompensará. É interessante que quando a gente vai para o lugar de comunhão, quando a gente vai ao lugar de comunhão com Deus, o lugar secreto, devocional, sacerdócio, como você chama, quando a gente vai para um lugar onde nós estamos a sós com Deus, não é para que a gente vá para ver Deus, mas é Deus que nos vê lá. Às vezes a gente vai para um lugar secreto esperando que Deus fale com a gente, que nós tenhamos uma experiência de glória, onde Deus pega a gente e a gente sente o poder do Espírito Santo, Deus fala com a gente, mas às vezes a gente vai para esse lugar arrastado para esse lugar de secreto, e a palavra diz que quem vai nos ver é Deus que não vai nos ver, e aquele que vê no secreto nos recompensará publicamente, porque Deus ele vê que mesmo quando ele não responde verbalmente ou através do Espírito dele, a gente permanece indo nesse lugar do encontro, sabe? É interessante que voltando para a criação de Adão, quando a gente vê que Deus todo dia ia ter com eles no entardecer, a gente via que Deus ia ter com ele. Deus acessava o jardim, Deus ia lá e ia ter tempo com eles. Hoje Deus ele nos pede para que a gente vá ter tempo com eles, entendeu? E o mesmo Deus que em todo o entardecer ele nos observa
todo dia, o dia inteiro. Mas quando a gente está no lugar do sacerdócio, no lugar do secreto, no nosso quarto, quando a gente fecha a porta e a gente gasta tempo em oração, em devoção a Deus, Ele nos enxerga, Ele vê a nossa devoção e Ele nos recompensará no dia que há de vir, entendeu? Eu quero falar que quão importante é a gente ter essa vida de devoção a Deus, quão importante é a gente gastar tempo em oração, gastar tempo na leitura da palavra, gastar tempo conhecendo aquele que nos conhece desde a criação do mundo, porque lá em Efésios vai dizer que Deus nos conhece desde a criação do mundo. Deus já conhecia você antes dele criar o mundo. Quem precisa conhecer a Deus somos nós, porque quando a gente caiu por causa do pecado, a gente perdeu acesso a este lugar onde Deus ia ter com Adão todo dia. Mas Deus, ele nos trouxe de volta através do sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, para que a gente pudesse ter acesso novamente a esse jardim da comunhão, o jardim da esperança, o secreto, o lugar onde eu posso falar com Deus e Ele me ouve, Ele me vê e Ele quer que eu esteja lá, sabe? Esse lugar é o lugar aonde o nosso Criador, o nosso Deus, aquele que nos enxerga, aquele que sabe as nossas necessidades, nos acolhe, nos recebe, nos conforta, nos consola. Amém? Completa aí. Amém, glória a Deus. Interessante que o irmão Joe, ele comentou, né, sobre o lugar secreto. Se a gente pegar para ler um pouquinho antes, Jesus ele vai estar condenando a hipocrisia. Sim. Né? Porque Jesus ele estava aqui dizendo, né, essas palavras, mas logo antes ele estava condenando a hipocrisia. Por quê? Porque os mestres da lei, né, os fariseus daquela época, eles queriam ser homenageados, né? Eles queriam ser venerados, né, pelas pessoas. Então Jesus mesmo ele vai citar, né, que eles ficavam em pé, né, no meio das praças, orando em voz alta, com palavras bonitas, né? Só que no fundo eles tinham outras intenções, né? Então o nosso Deus é aquele que ele conhece as intenções, né? Qual que é a nossa verdadeira intenção? Né? Então, para a gente fugir, né, dessa aparência do mal, de querer o prestígio dos homens, né, no qual Jesus falou que se a nossa intenção for ter o prestígio dos homens, logo a gente já recebeu a nossa recompensa, que são os aplausos terrenos, né? Mas porém, Jesus ele nos convida a se chegar a Deus no lugar secreto, para a gente não correr esse risco, de querer a nossa recompensa ainda nessa vida, mas a nossa recompensa é na vida vindoura, naquela que está por vir, né? E aí que entra o lugar secreto que o Joe apresentou para os irmãos, né? É no lugar secreto que você se derrama na presença do Pai. É no lugar secreto que você busca encontrar a face dele. É no lugar secreto que você se derrama, que você se rende na presença dele, né? E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente, né? Ou seja, todo aquele que a gente está vendo que está sendo recompensado por Deus, na verdade, esse ser ele já tem um secreto com Deus. Ele já tem um secreto com Deus, né? Pode passar o tempo que for, mas o Senhor é fiel na promessa dele. É necessário a gente criar raízes, né? E a raiz ela cresce para baixo, ninguém está vendo, né? Mas você está lá, você está plantando, né? Você está regando e Deus está fazendo essa árvore crescer. A raiz ela está correndo para baixo. E quando vem um vento de tribulação, uma chuva, né, de preocupações, essa árvore ela permanece firme, porque ela tem raiz. Mas aquela árvore que não tem raiz, que não tem secreto com Deus, o primeiro vento que vem derruba essa árvore, porque a raiz dela era fina, né? Então o Senhor Jesus convida a gente para ter um secreto com Deus, sabe? Para se derramar na presença de Deus, para ser sincero na presença de Deus, né? Reconhecendo os nossos pecados, né? Reconhecendo quão falhos somos e quão necessitamos da misericórdia de Deus e quão necessitamos da graça de Deus. Isso é ter secreto com Deus. E o Pai ele vai te fortalecendo. Ele te fortalece no secreto. E você recebe a tua recompensa. Você recebe a tua recompensa direto do Pai. Não são os homens que vão te recompensar, mas sim diretamente o Pai, que te vê em secreto.
Então o que a gente recomenda aos irmãos, tenha um secreto com Deus, ore a todo tempo. A palavra diz, é um ensinamento, é um mandamento, é uma orientação, orar sem cessar. É necessário, irmãos, a gente orar, a gente se entregar na presença de Deus a todo momento. A oração não é só aquele momento que a gente coloca o joelho no chão, mas através do sacrifício do Senhor Jesus, no qual Ele veio, se entregou por nós, morreu, ressuscitou e hoje está vivo, a gente tem pleno acesso ao Pai em nome de Jesus. A gente pode se achegar na presença do Pai com confiança, sabendo que a gente vai ser ouvido em nome de Jesus, porque Ele pagou o preço, Ele pagou verdadeiramente o preço. Então a gente pode, irmãos, sem sombra de dúvida, sem medo, se entregar na presença do Pai. A gente pode chegar, graças a Jesus Cristo. Amém. Eu gostei de um trecho aqui, eu vou aprofundar um pouquinho nesse trecho, que é dos fundamentos, das raízes. Lá em Lucas, vai dizer sobre, vai falar sobre a parábola da casa construída na areia. E a gente tem ela nos 3 evangelhos, né? Marcos, Lucas e Mateus, né? Só que em Lucas tem um detalhe muito interessante. Em Lucas está diferente de todos os evangelhos, não está diferente no requisito que Lucas fala que as 2 casas foram construídas sobre a areia, só que uma lançou o alicerce tão fundo que encontrou a rocha, e quando veio a tempestade, quando veio a enchente, ela não foi abalada, mas aquela que colocou a casa sobre a areia, sem ter alicerce, quando veio a chuva, quando veio a enchente, quando veio a tempestade, ela foi derrubada, foi levada embora. Então, é interessante ver que fundamento a gente não enxerga. Você que está do outro lado aí, você mora numa casa e ela tem os fundamentos. Você vê o fundamento dela? Não vê. Mas alguém lançou o fundamento lá, porque se não tiver fundamento, se vier uma grande tempestade, ela desaba. E quem está dentro dessa casa morre. É por isso que é tão importante estar no secreto. É onde a gente lança os fundamentos. E essa rocha é Jesus Cristo. É onde a gente cava fundo. Ninguém vê esse esforço que a gente faz. É só o Pai que vê esse esforço. É só o Pai que vê o tempo que a gente gasta de joelho, o tempo que a gente gasta cavando esse fundamento, até que a gente encontra o dono de tudo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós pegamos e lançamos o nosso alicerce sobre ele, e esse alicerce nos mantém. E aí, daí por diante que a gente pode construir a casa para cima. Daí por diante que Deus vai nos dar a recompensa pública. É depois que a gente já encontrou o alicerce que está lá no fundo, quando a gente já lançou os alicerces, quando a gente encontrou a rocha, quando a gente tem relacionamento com a rocha, quando o alicerce e a rocha se tornam uma coisa só. Entendeu? Porque ele cava até chegar na rocha. Quando ele lança o concreto sobre a rocha, o concreto se torna pedra junto com a rocha. Eles estão ligados, eles são um com o outro, eles são a mesma coisa, entendeu? É por isso que o secreto é tão importante. O secreto nos impulsiona a ser um com Cristo, como ele orou no sacerdócio, a oração sacerdotal de Jesus lá em João. Vai falar que, Pai, que eles sejam um, como nós somos um, entendeu? É para isso que a gente tem que ter vida no secreto. É por isso que a gente tem que ter vida com Deus no lugar escondido, no esconderijo do Altíssimo, como você queira chamar. Lugar de devoção, lugar de esconder, lugar de rasgar sua alma, lugar de confessar os seus pecados, lugar de ficar nu, desnudar dos seus pecados, da sua casca, tirar a máscara, sabe? Ser você de verdade, porque o Pai que te criou, Ele te conhece, Ele te sonda, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe seus defeitos, Ele sabe seus pecados, Ele sabe suas lutas. É por isso que a gente precisa lançar nós precisamos lançar o alicerce na rocha. A gente precisa lançar. A diferença da casa que estava só sobre a areia e a casa que tinha um alicerce era interna. Ninguém via. Do lado de fora as duas casas pareciam iguais. Mas quando veio a chuva, a gente vê qual que permanece e qual que não permanece. Então, irmão, para que você permaneça até que o Senhor volte, lance seus alicerces no secreto. Amém? Amém? Irmão, eu acho que a gente vai continuar num próximo vídeo a parte do Pai Nosso, porque tem algo muito importante. Então, irmãos, fiquem com Deus. Não se esqueçam
Não se amoldem nesse mundo, mas sejam renovados pela vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória Amém? a Deus. Fiquem com Deus. Se vocês forem abençoados, curta, compartilhe, espalhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E se você sente que o seu coração queima por espalhar a mensagem do reino, não se acovarde. Deus te deu um espírito de ousadia. Vai para cima. Amém? Em nome de Fica Jesus. com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.